Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Estamos abrindo mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Falando sempre de assuntos que são muito importantes para a nossa profissão, para a nossa classe, para a nossa sociedade. Falando de assuntos sobre educação, sobre gestão, sobre associativismo, cooperativismo, já trouxemos mais de 90 autoridades em diversos assuntos para falar sobre essa temática que envolve a odontologia. Nesse momento, eu vou abrir a mesa de trabalhos com a conselheira Alexandra Gobitz, que vou pedir para que ela faça a apresentação do nosso convidado de honra desse episódio. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Alexandra. Tudo bem. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia. Quem é esse Luciano, esse nosso convidado de honra que nós temos aqui? Hoje a gente está contando com a presença do Dr. Luciano Teixeira. Ele é dentista graduado pela UFES, especialista em periodontia, ex-presidente da ABO do Amapá e atual presidente do CRO do Amapá. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado pela tua presença. É uma honra tê-lo conosco para fazer esse episódio realmente elucidar muitas questões que dizem respeito ao nosso sistema Conselho de Odontologia. Seja bem-vindo. Eu agradeço a você, Alexandra, pelo convite. É uma honra estar aqui, como presidente do CRO Amapá, estando contribuindo com você nesse projeto bonito que você tem feito com esse Odontocast aí, que esclarece as diversas nuances da odontologia, o papel do conselho, dando informação verídica à nossa comunidade odontológica e à comunidade em geral. É um prazer e uma honra estar aqui contigo. Que bom. Nós já vamos iniciar com a primeira pergunta, Alexandre. Vamos perguntar logo para ele o seguinte: como foi essa trajetória do Luciano? Da faculdade, a fase profissional, depois entrou nas questões de gestão, né? Tanto no associativismo e agora na gestão do conselho de classe da odontologia no Amapá. Fazendo uma faculdade no Espírito Santo, né? Então, andando pelo país aí, buscando sempre aumentar o nível de trabalho em benefício próprio e também benefício da sociedade. Minha história com as entidades de classe começou ainda no segundo semestre da faculdade. Isso, em 94, 93, estava se formando, formando a ABO do Espírito Santo, estava retornando o ex-presidente Lubiana, que inclusive foi presidente da ABO Nacional. Um abraço para o Lubiana, que é realmente um entusiasta muito grande da ABO. Isso, ele estava voltando com a faculdade, eu fazia histologia à época, e ele era meu professor de histologia, e ele foi convidado os alunos que quisessem fazer parte da comissão acadêmica para participar. Eles iam fazer eventos, congressos, para a gente começar a divulgar os cursos e divulgar a BO. A partir dali eu comecei a entrar e ali nasceu a sementinha de sair de dentro do consultório e abrir mais o horizonte da odontologia para a questão de entidades. E ali eu percebi o quanto isso me dava prazer desse network de conhecer os outros acadêmicos dos períodos mais avançados. Eu estava começando na faculdade e já estava convivendo com pessoas de diversos períodos, professores. Isso aí, recém na faculdade, já frequentador da BO. Isso. Então, lá no Espírito Santo. Saí, vim para o Amapá, formei e vim para o Amapá logo em seguida. Logo depois da minha festa de formatura, já vim para o Amapá. E para o Amapá eu vim trabalhar com duas pessoas específicas, a doutora Isabel e a doutora Desucélia. Que é uma querida também. No momento, a Isabel, presidente do Conselho Regional, e a Deusa, presidente da ABO. E aí eu trabalhava naquele que a partir daí foi meio que instantâneo. Entrei junto com a Deusa, não para o conselho, com a Isabel, porque eu me identifiquei mais com a questão da ABO pela própria formação da faculdade, que já vinha com isso. E ali dentro da ABO eu fui faz tudo, de marketing até diretor de escola, vice-presidente, uma vivência tanto até que eu me tornei presidente por 2 gestões e continuei depois também como tesoureiro, passando nas diversas... E nunca gostei de conselho, na verdade, assim. Eu não entendia muito o papel do conselho, sabia o papel, nunca foi de questionar, assim, a negócio, mas não compreendia quão grandioso
e valioso para nós é o papel do conselho. E sempre me esquivei vários convites, Luciano, você tem que ir para o conselho, você tem que assumir, vão lá para o conselho participar, mas eu sempre me identificando com a BO. Teve um tempo que eu saí da BO, deixei os outros caminharem, porque a gente tem que passar, dar o apoio, mas tem que formar pessoas para que eles venham com novas ideias e oxigênio. E aí surgiu uma situação que precisavam de mim e da Patrícia, na verdade, para assumir o conselho, em virtude de uma eleição que estava meio tumultuada, e veio o convite do Nazareno para a Patrícia, e a Patrícia falou para o Luciano, se eu não for, eu não vou contigo, eu não vou. Então, foi meio que um dever a ser cumprido com a odontologia naquele momento, e aí eu passei a conhecer mais a questão do sistema, fiquei com a Patrícia na gestão dela e já estou na minha segunda gestão, e assim, tenho adorado esse papel de conselho e de tentar ali promover a odontologia de uma maneira mais eficiente, assim, enquanto entidade, né? É interessante porque passa um filme na minha cabeça também, que eu, como tu, fui oriundo de ABO. Passei 22 anos na ABO, sempre sendo convidado para o CRO, mas nunca aceitei. E quando eu saio da ABO, vem um convite da intervenção federal no momento da pandemia. Então, assim, o entendimento que eu tive que ter do conselho foi bruto. Foi bem radical num momento terrível de duas vertentes, né, desfavoráveis, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho que hoje eu até digo que a gente está desenvolvendo esse trabalho juntos no sistema Conselhos de Odontologia como um todo, né? Indo atrás de conquistas muito positivas para a classe, que é a busca pelo piso salarial ser adequado, a busca pela odontologia hospitalar virar lei, a prova da proficiência virar lei também. Então, são trabalhos que o sistema Conselhos de Odontologia estão fazendo também, assim, juntos. Não sei se foi sorte, mas a gente pegou uma conjuntura de conselho que vem mudando uma forma como andava o conselho e como está andando agora, assim, pelas conversas que a gente tem com outros presidentes, pessoas mais antigas no sistema, a forma como o conselho tem se posicionado em relação aos regionais, em relação à sociedade, também eu acho que a gente pegou uma conjuntura assim mais propícia que permite a gente ter voos mais altos. Só um adendo no que eu estava da minha história, entre a BO e conselho, eu fui fundador do sindicato de lá também com a Patrícia. Então, assim, a minha transição de ABO para o conselho passou por sindicato e a gente também assumiu o conselho bem na época da pandemia. Inclusive, o nosso mandato teve que ser estendido e fomos aprendendo nesse borbulhão aí de pandemia. O nosso grupo entrou em 2020, o grupo de vocês também. Isso. Foi 2020. Então, assim, nesse ato de acontecimentos, eu levei 6 meses de intervenção, em sair da BO e assumir o conselho e mais 6 meses de intervenção. Então, 2020 foi um ano, assim, totalmente atípico, de muito aprendizado, de muita história para todos nós. Mas, conhecendo um pouco agora desse teu universo também, que veio associação, sindicato e conselho, hoje nós estamos trabalhando de forma homogênea, capitaneados por um guarda-chuva do Conselho Federal, que tem sido assim, muito atuante, eu nunca vi em 31 anos de profissão. Parabéns à diretoria do Conselho Federal de Odontologia, a sua equipe toda, os conselhos federais, porque esse trabalho vai gerar frutos mais à frente de uma odontologia muito mais valorizada. Já está gerando frutos imediatos e tem uma visão a longo prazo nisso. Assim, o federal hoje está possibilitando não só os conselhos grandes, mas também os conselhos menores, como é o caso do Amapá, a fazer ações e se estruturar para que sirva melhor tanto ao inscrito como à sociedade, né? Eu vou deixar para a Alexandra fazer uma pergunta que ela está muito caladinha. Faça a sua primeira pergunta, por favor. A gente estava falando de conselho, né? E a gente estava conversando sobre isso, do quanto que a odontologia ela saiu do âmbito boca, né? E ela pegou uma amplitude disso. Então, eu queria saber que tu contasses um pouquinho mais dos projetos que foram desenvolvidos ao longo aí do ano, que trazendo a sociedade para conhecer o conselho, para participar, o que tu tens feito quanto a isso? A gente, desde a época da Patrícia, quando a gente assumiu, e com o próprio apoio do federal que deu alguns incentivos e permitiu isso a gente fazer,
a gente está tendo algumas ações de passar para a sociedade o papel real do valor do dentista enquanto equipe de saúde. Pensar a odontologia que o dentista não trata somente, né, dentista não é boca. O dentista trata a saúde, especificamente na área de cabeça e pescoço, mas ele trata a saúde global do paciente, mesmo que ele não vai curar um diabetes, mas ele vai identificar, vai encaminhar para o médico e vai estar integrado dentro dessas ações múltiplas de saúde, cuidando da saúde do paciente. Então, a odontologia não é um luxo. A odontologia é uma necessidade básica de saúde. Então, a gente está tentando passar essa mensagem para a sociedade. Isso a gente tem feito alguns eventos que muitas vezes, o que o CRO está fazendo corrida? O que o CRO está fazendo passeata de ciclismo, passeio ciclístico? Na verdade, isso aí é para tirar o foco mesmo da odontologia de consultório, de boca, e passar mesmo a questão de visão de saúde global. E passando o olhar da sociedade para o dentista, um olhar mais amplo do que somente restrito à boca. É interessante, eu vou corroborar contigo nessa situação que a Alexandra até conversou comigo ontem mesmo, da gente também evoluir para uma questão mais esportiva, como tem feito durante os anos. A gente faz aqui normalmente o torneio de tênis e tudo, mas dentro dessa situação é uma coisa muito boa que o CRO do Amapá tem e que nós vamos também pleitear esse ano, é o apoio do governo do estado, da prefeitura, que lá é muito forte, né? Então, hoje a Priscila, que é também oriunda de ABO, é a primeira dama do estado, um abraço a Priscila, o Clécio, o governador, né? Vocês têm esse apoio? Tem, nós temos, assim, na verdade, assim, que eu tava, segunda-feira a gente teve uma solenidade na Assembleia Legislativa lá, em comemoração aos 35 anos de fundação do CRO do Amapá, que se desvinculou, era uma delegacia aqui do Pará, e nós viramos CRO há 35 anos atrás, dia 17 de novembro de 89. E eu estava bem no meu pronunciamento lá, foi bem assim, o conselho ele faz política de classe, o conselho não faz política partidária. Então, onde vai ter odontologia? A gente tem que trabalhar para que a odontologia seja vista e seja efetuada de maneira digna, tanto para um profissional que está atendendo, como a população que está recebendo. E a gente tem uma boa relação, a Amapá, por ser pequena, a gente tem uma boa relação com os políticos em si. Temos sorte hoje de ter uma primeira-dama dentista, inclusive a gente brinca, o próprio governador brinca, olha, se eu não fizer isso, eu vou apanhar em casa. Uma relação pessoal também com o prefeito, então assim, isso facilita algumas ações. E nesse sentido de política de classe, a gente tem desenvolvido também, além dessas... A questão da esportiva é um mote que são eventos que dão uma visibilidade maior, gera mídia para a odontologia positiva. Mas a gente tem feito um trabalho no campo político de quê? De fortalecer. Nós criamos a coordenação estadual, não existia no Amapá uma coordenação estadual. Imagina, a odontologia, ela largada, estava conversando com a Alexandra, um diretor de centro de especialidade que era do estado, não era a nível municipal, que tinha que gerir todos os municípios, mal fazia a parte administrativa de gerir unidade e não conseguia fazer a parte de coordenação. Então, era um anseio das entidades e o CRO capitaneou isso. A gente conseguiu criar dentro do estado a coordenação e fortalecemos as coordenações municipais. Para isso, a gente tem feito um trabalho, ano passado a gente fez, e esse ano também, conseguiu visitar todos os municípios, indo ao município, com os coordenadores, falando com o prefeito, com o secretário municipal de saúde. Quantos municípios tem no Amapá? 16. Isso possibilitou porque nós temos, assim, apesar de ser distantes, em distâncias, mas assim, um acesso a gente consegue ter mais ou menos tranquilo de ir, não são muitos municípios, e a gente conseguiu chegar a todos os municípios. E não é a presença do Luciano lá no município. É a presença do conselho, do presidente, dando respaldo a um colega que muitas vezes também é um coordenador de papel, de boca, e fazendo esse link com a coordenação estadual, com a coordenação municipal, ensinando ele a buscar a fonte de recursos. O problema nosso, Folha, da odontologia pública, muitas vezes não é nem recurso. Estava aqui na Câmara, o pessoal falando... Volta dinheiro, o Ministério utiliza para outras coisas, o próprio quando vem para o Estado utiliza porque não consegue usar na odontologia. Então a gente está tentando fazer esse link e fortalecendo mesmo os nossos representantes municipais e com a coordenação levando capacitação, porque assim, a gente tem muito município de quantidade de 5 mil, 6 mil habitantes, pequeno que não tem estrutura e muitas vezes o colega quer fazer e não consegue. E isso tem dado fruto. Desde a época da Patrícia a gente já tinha começado. Por exemplo, Vitória do Jari, que é lá no sul do estado,
Nós ganhamos agora pela segunda vez consecutiva o Prêmio Nacional de Saúde Bucal da região norte, em municípios até 5.000 habitantes. Não é você fazer o grandioso, você tem que fazer o pequeno, mas bem feito. É interessante que dos estados do norte do Brasil, foi o Amapá que ganhou o prêmio em primeiro lugar e o Pará ficou em segundo lugar, né? Então, assim, existe odontologia também no norte do Brasil, e aí, desses 16 municípios, hoje vocês têm quantas faculdades de odontologia? Nós lá? estamos com 4 faculdades de 4 odontologia no estado. faculdades. Nós temos, assim, Um estado de 700 quantos mil habitantes? 700 mil habitantes, com a população, assim, que depende principalmente do setor de comércio e o grande grosso do funcionarismo público. Então, assim, é uma população pobre muito extensa, a gente tem uma população de baixa renda muito grande, é um estado que a gente estava vendo lá que é o que mais paga Bolsa Família proporcional às pessoas, então assim, é um estado com renda baixa. Nós temos 4 faculdades de odontologia. Uma pública e 3 não temos pública, são 4 faculdades particulares. 4 faculdades particulares. Luciano, a gente estava questionando, né, agora aqui do Pará, sobre a fluoretação das águas, né, nossa de abastecimento. Como está essa questão no Amapá? Igualzinho aqui. Houve um tempo que tinha fluoretação na cidade de Macapá, mas não tem mais a fluoretação, e até porque a própria rede de distribuição de água lá é muito precária, na parte de saneamento. Não tem saneamento básico a contento para receber isso daí. O que é uma situação que hoje nós estamos falando de um estado com 700 mil habitantes, com 16 municípios. Que não tivesse nos 16 municípios, mas Macapá tem quantos habitantes? Não tem 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, quer a dizer, maioria é um número expressivo. Nós temos uma capital-estado. Tá, a lei é do Geisel. O Geisel assinou em 74, o decreto é de 1975, uma lei que não é aplicada. Começou entendeu? lá no Espírito Santo, na cidade de Baixo Guandu. Então, Baixo Guandu. Então, o que acontece nesse universo que a gente está vivendo? Nós, como conselho, precisamos provocar a sensibilidade dos gestores públicos a aplicarem essa lei, porque tem que haver um investimento em cima disso. E agora a gente está com a questão dos dentistas biológicos, né, que combatendo flúor, vem a questão do Trump agora aí também já querendo proibir isso. O pessoal tirando estudos mais que comprovados por questões, sei lá quais. Trazendo essa polêmica, mas dentro disso eu preciso saber de números também. Hoje tem quantos cirurgiões dentistas inscritos no ativos? Nós temos 1.540 cirurgiões dentistas. 1.500? 1.540 ativos. Ativos. E no total? Está na inscrição 2.200, 2.300, assim, mas ativos 1.500. Porque lá nós temos uma rotatividade muito grande. O pessoal vai e volta, vai. Para atender lá, quem não mora lá. Isso. Tá, Luciano, vamos puxar um assunto agora que tem sido um assunto muito discutido dentro do sistema Conselho de Odontologia para mostrar para o nosso público as questões que têm relação com a prova de proficiência. Estava falando agora. A prova de proficiência está vindo aí e acho que é um caminho sem volta. Bastando virar lei para começar realmente a ficar de uma forma obrigatória para toda a odontologia. Por que tu achas que está acontecendo isso também? Você já vai pegar o link do que nós estávamos falando há pouco. Assim, lá em Macapá nós temos 4 faculdades particulares formando dentistas que a gente sabe como está precária essa questão de formação. É importante salientar assim, o Conselho não tem gerência nenhuma sobre formação acadêmica É com o MEC. Com o MEC. Quem tem que gerir escola e fiscalizar é o governo através do MEC. E esse papel do MEC não é feito. E aí vai uma opinião pessoal minha, inclusive. Desde a época do Fernando Henrique, veio se desmantelando o serviço público. Em detrimento disso, se favoreceu as escolas particulares no mote de ampliar acesso. Isso é um movimento que vem desde 2009, 2010. E aí foi financiada essas escolas particulares através de FIES e outros financiamentos, endividando os alunos ao final do curso, tirando a carga do governo de promover uma educação principalmente superior de qualidade. São aprovados cursos, a partir do momento que são aprovados, depois a gente sabe muito bem, não podemos generalizar, que há exceções
de faculdades de excelência, isso aí no serviço particular, isso é óbvio, mas assim, tem uma grande maioria que se abre para promover isso e não tem esse controle do MEC. Então a gente está tendo cirurgiões dentistas formados de maneira assim temerosas, assim, e a gente, inclusive lá dentro do CRO, a gente recebendo muitas denúncias de pacientes por erros básicos de colegas recém-formados. Inclusive a gente montou agora um programa, o Atualiza Odonto, tentando buscar essa parte básica, tentando suprir uma coisa da faculdade que não passa. O colega muitas vezes sai sem saber o básico da doutora, a gente vê isso assim. A gente comenta É isso. triste falar isso, mas assim, é a verdade, não dá para esconder o sol com a peneira, né? Então a gente tentando fazer essa formação e o Conselho Federal vendo isso, uma maneira que a gente tem de ter provas e poder pressionar o MEC, os órgãos de controle, e mostrar, olha, vocês estão formando isso e estão passando isso e a gente está de mãos atadas. Não é para punir quem está ali. A pessoa que está fazendo não tem culpa nenhuma. Exato. E a gente, enquanto organizador, de mãos atadas de fazer isso. Conseguimos barrar... Porque não é atribuição do Conselho. Mas a gente já até conseguiu barrar a abertura de novos cursos, conseguimos barrar a questão, novas vagas, a questão do EAD, mas a gente não tem poder de fechado, não tem poder de nada. Então vamos mensurar como está sendo isso, para ter um dossiê de como está sendo formado esses alunos, e aí sim a gente ter bala para poder discutir com o MEC, assim, olha, o que vocês estão fazendo? E isso não é específico da odontologia, infelizmente, é generalizado. Está generalizado. É uma pergunta que eu quero fazer também, que eu não sei como é. Como está a odontologia hospitalar, que virou especialidade em agosto de 2023, em Macapá? Já há um reconhecimento e uma contratação de profissionais especialistas em odontologia hospitalar nos hospitais ou não? A gente está até, digamos, um pouquinho avançado nesse sentido. Nós já tínhamos a lei, inclusive de autoria de uns deputados... Me perdoa te interromper. Falar para o nosso público o seguinte, que a odontologia hospitalar é a mais nova especialidade da odontologia, é a 24ª, e ela não tem... dentro dos hospitais, dentro das equipes dos hospitais, de uma forma efetiva, nem no público, nem no privado. Por que eu estou falando isso? Porque após a pandemia, foi muito clara a necessidade do cirurgião dentista na equipe de saúde dentro dos hospitais, né? Principalmente dentro das UTIs. Não é um cirurgião bucomaxilo que vai para dentro de uma UTI, não é um cirurgião dentista que não tenha um preparo adequado para a odontologia hospitalar. Tem que ser um que atue com laser, tem que ser um que atue dentro da área da odontologia hospitalar para integrar aquela equipe de saúde que hoje não é mais só o médico, é o farmacêutico, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o fisiologista e todos os profissionais que têm importância dentro de reverter um quadro de doença nos hospitais para devolver a saúde bucal, a saúde sistêmica ao paciente. Então, por isso que eu estou te perguntando, nessa evolução do que vocês estão tentando fazer, como está se comportando os gestores? Isso, assim, o gestor está até sensibilizado e a gente tem, pelo próprio fato da Priscila estar dentro do governo, e a gente tem agora ela é subsecretária adjunta de saúde, a Cássia, que foi a coordenadora estadual de saúde da gestão do governo atual. Nós já havíamos aprovado a lei. Antes, foi uma das primeiras, um dos primeiros lugares do Brasil a ter a lei estadual da odontologia hospitalar, tendo a obrigatoriedade da equipe de saúde bucal, não é do dentista, da equipe de saúde bucal dentro dos hospitais. O que é contar com o gestor público a favor? Tá? E assim, aí vem a questão da representatividade. Nós tínhamos um deputado cirurgião dentista que aprovou a lei, então agora estamos fazendo, e aí a gente está participando junto com a coordenação, nesse estreitamento, fazendo os POPs, os procedimentos operacionais, porque assim, nós já temos dentista dentro de todos os hospitais públicos, a questão privada passa ainda pela aprovação da lei nacional, da questão da aprovação da ANS, porque senão ele não tem financiamento, os planos não vão financiar, é uma briga mais profunda. Então, assim, no serviço público, lá nós já temos dentistas e TSBs em todos os hospitais. A princípio, havia uma força de trabalho que estava um pouco ociosa e foi direcionada, foi feita uma pré-seleção por gosto mesmo, quem quisesse, por voluntariado, se voluntou, e estão tentando se adequar e agora
pelo que foi me passado, vai haver a questão do concurso público que eles estão preparando, provavelmente vai vir vagas também específicas para odontologia hospitalar. Enquanto isso, está se construindo esses POPs para que a gente tenha, até para nós fiscalizarmos, a gente não sabe o que fiscalizar dentro do hospital. Então, como é muito novo, então está sendo construído isso também a nível de governo, de Conselho Federal, eles também estão fazendo essa questão do marco fiscalizatório para a gente saber como ir, como fiscalizar. E os dentistas de lá, começou com os bucos, já estão conseguindo ganhar espaço dentro do hospital, porque isso é o mais essencial. Isso, porque assim, né? a equipe muitas vezes, o que o dentista está se fazendo na UTI? Ele está com E assim, com não controle entende de os odontologistas para infecção. estar lá como somente UTI. Nós estamos na COM, está dentro das enfermarias, um paciente que está lá acamado muito tempo com infecção que não sara, está lá o dentista fazendo o laser, tratando alguma infecção que está, uma doença periodontal que não sara o pé dele que está necrosando. Dentro da UTI, agora a gente conseguiu mais recente, tem um hospital novo lá, que é o hospital universitário, ele montou toda a equipe. Eu já tinha questionado a questão de não ter a presença do dentista e de ter a lei. Ele falou, não, nós estamos montando até para estruturar o serviço e conseguir colocar o dentista no momento que vai ser preciso. E aí, semana passada, as dentistas que passaram, inclusive, fizeram o concurso para dentista, estava sendo demorado para chamar, elas me mandaram mensagem feliz, olha, obrigado pela ajuda do conselho, a gente conseguiu, houve o nosso chamamento. Então, assim, a gente está caminhando, é uma coisa muito ainda incipiente, que está começando e a gente está aprendendo a fazer e a gente está em parceria conjunta mesmo com a coordenação para que consiga ser instalado esses procedimentos. Vamos evoluir. É uma evolução que a gente vai caminhar também como um todo, né? E, Luciano, e como que está o conselho hoje, como ele se mostra dentro das universidades? Vocês têm algum projeto, vocês fazem alguma parceria para iniciar o colega, para ele conhecer mais sobre o trabalho do conselho? A gente sempre ia dentro a gente formei um grupo com os coordenadores de curso para estar junto 2 períodos. Geralmente a gente vai na cerimônia de entrega do jaleco, é uma conversa inicial com eles, apresentar o que é o conselho, de forma mais branda, mais amena, convocando. E depois, quando eles começam o estágio, a gente já vai dar as orientações para a questão de estágio, atendimento, o que é estágio realmente, o que não é, o fato de ele falar, não é você ir para o consultório e estar atendendo de forma ilegal. E na época da formatura mesmo, próximo dele se formar. A gente teve um hiato, justamente pela questão pandemia, e aí começou as aulas, assim, meio que perdeu um pouco esse contato, que a gente está retornando desde o ano passado, mas esse estreitamento para que ele forme. Eu tinha um momento que a gente fazia com o recém-formado, que era a entrega das carteiras. Hoje, como houve a unificação pelo federal e a mudança da carteira para digital, e está vindo aquela carteirinha para carbonato, que já chega na casa do inscrito, quando ele tem todos os dados atualizados, a gente perdeu um pouquinho esse contato de fazer essa entrega. E a gente está tentando achar uma outra maneira de fazer esse link com eles. Mas sempre para não perder, né? Isso. Sempre manter o colega no conselho. Essa semana está tendo a jornada acadêmica de uma das faculdades lá, e o conselho está apoiando. Nós conseguimos trazer um professor que veio, fez um curso para a gente no conselho e depois já ficou dentro da faculdade e na divulgação com eles e trazendo identificando esses alunos que já têm uma liderança e uma vontade de trabalhar nesses eventos para que estejam junto do CRO, para ser difundido, para a pessoa compreender, porque hoje eu estou presidente, mas a gente tem que formar pessoas entendam para trabalhar nesse ambiente classista, porque assim, as entidades somos nós. Se não tem quem vai lutar, não adianta a gente estar no Instagram reclamando que não faz nada, que não tem nada, se a gente está ali sentado. A gente tem que perguntar assim, o que eu estou fazendo pela odontologia? Não perguntar o que a odontologia está fazendo por mim. Legal. Dos 16 municípios, vocês têm representações em algum? Tem algum representante? Todos os municípios a gente tem um dentista que é representante. Okay. Aí, alguma coisa que acontece, ele já entende. E a gente consegue, pela quantidade de municípios, a fiscalização vai por ano, pelo menos 2 vezes em cada município. Okay. E quantos, tu tens uma média de quantos THDs e ASB tem? Nós temos no estado em torno de 1.200 entre THDs e ASBs. Metade.
E eles têm algum projeto dentro do conselho também para eles? Curso, alguma coisa que o... Os TSBs a gente está sempre fazendo curso e tem uma semana específica que a gente volta os olhares para o TSB. É na Semana da Odontologia. Tem 2 momentos dentro do Conselho que são semanas institucionais. A Semana da Odontologia em abril. É mundial essa, né? É mundial. E, na verdade, ele está dentro da consolidação das nossas normas, né? A Semana da Odontologia em abril e a Semana do Dentista no negócio. Em outubro fica mais voltado realmente ao público dentista, e em abril eu faço uma programação voltada para os TSBs. Elas aprovaram a lei delas, que é a criação delas, eu falo, mas assim, da classe dos TSBs e dos técnicos. A maioria são mulheres. Isso, dia 24 de dezembro. Então, uma data inviável, inclusive, da gente comemorar, de fazer. Então, eu meio que transfiro essa programação delas para essa semana eu faço 2, 3 dias de curso. Esse ano agora a gente conseguiu fazer um coffee break, assim, elaborado ao final do curso para elas, assim, a gente tentando estreitar bem a relação com a classe técnica. E Luciano, me diz uma coisa. Nós fizemos um trabalho agora em conjunto, CRO Pará e CRO Amapá, já te agradecendo também por esse trabalho de fiscalização. O Pará é o 2º maior estado do Brasil e tem áreas do Pará que são mais próximas de Macapá do que de Belém, né? A Fuá é uma região dessas em que nós fizemos uma fiscalização junto CRO Pará e CRO Amapá. A gente deve estreitar isso e já estou te dizendo aqui que tu tens o apoio também se precisares de alguma coisa do CRO Pará para fazer ações em conjunto nesse sentido. Tem alguma previsão de vocês, alguma coisa para que a gente possa atuar mais próximo? Na verdade, quando os seus fiscais foram lá, eu conversei com o coordenador da nossa fiscalização para que ele fizesse esse cronograma junto, para que a gente pudesse realmente atuar em conjunto, porque assim, o Amapá, inclusive, ele é uma briga, inclusive, com o Ministério. A gente atende todas essas ilhas do Pará aqui e dá uma demanda, uma sobrecarga para o SUS lá, então não é diferente da questão fiscalizatória. Todo o apoio que você precisar dos seus fiscais, a gente vai estar realmente para montar estratégias em conjunto para que a gente possa realmente fazer esse nosso papel. Legal. Alexandra, vou falar diretamente contigo agora. Tu atuas também em Macapá, né? Tu tens uma inscrição secundária lá. Exato. Né? Que a gente sabe que é obrigatório para quem atua no outro estado ter uma inscrição secundária. Então, és um exemplo de que tens uma inscrição secundária no Amapá e uma principal no Pará. Tu vês os 2 conselhos trabalhando, tu como conselheira aqui e professora da BO lá, salvo engano, não é isso? É numa faculdade particular. De uma faculdade particular. Eu vou te provocar um pouquinho agora. Como é que tu enxergas a diferença dos 2 conselhos? Sugere alguma coisa para que a gente possa também melhorar, já que tu és conselheira também? Olha, há mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a fazer de forma voluntária também trabalho no CRO do Amapá. Falei para o Luciano, na época da doutora Isabel, na época do doutor Moisés, então eu conheço essa velha guarda da odontologia. E assim, eu lembro que o conselho era muito pequeno na época, né? Então, não era muito conhecido, não tinha muitas programações, não tinha um espaço. E hoje eu acho que o conselho cresceu muito, né? Quando a gente fala em conselho, as pessoas respeitam, as pessoas sabem quem é o Luciano, as pessoas sabem, fez uma atividade, tem isso, tem aquilo outro. Então, assim, tomou uma proporção muito grande. Porque o estado é muito pequeno, né? A gente tem acompanhado, eu conheço o estado há muitos anos, que eu já morei lá, e assim, evoluiu muito. Então, eu acho que o conselho hoje ficou muito mais fortalecido, né? A gente já tem menos, eu acho, agressão com propaganda, né? Como a gente via antes, talvez não tanto. Eu já acho que os profissionais estão mais conscientes, eu acho que eles estão mais participativos. Eu vejo, né, quando tem, vocês fazem a semana, quando falaste agora que tem a semana do dentista e tal, eu vejo que o profissional gosta disso. Tu me falaste também que teve um evento na Assembleia, né, que eles foram homenageados. Eu achei muito legal isso. Então, assim, o Pará por si já é maior, o Amapá é bem pequeno, mas em comparação ao que ele tem hoje em dia, ele teve uma representatividade muito grande. Eu achei muito bacana isso, porque hoje a gente não é só dentista, né? A gente já é respeitado como dentista,
dentro dos hospitais, dentro das entidades. Então, eu acho muito bacana isso. Como que tu vê isso, a odontologia, Luciano, hoje, né, e a odontologia no futuro, em relação a tudo isso, a evolução que teve dentro do conselho, do Amapá que cresceu? A gente saiu de questão de 10 anos, assim, a gente saiu de um conselho bem minúsculo, dizendo assim, de 500, 600, 500 dentistas, e teve um aumento exponencial justamente pela questão do advento das faculdades. Assim, a minha inscrição, eu tenho 27 anos de conselho, é 185. A minha é 367. Para chegar no 200, passaram-se quase 15 anos. Agora, por semestre, eu tô lá fazendo 200, 300 inscrições. Então, assim, a gente está tendo um inchaço do mercado de trabalho. Mas isso, assim, a pessoa se dedicar, porque assim, muitas vezes a pessoa forma e não se dedica tanto de estudar, e tentar. Aí o que a gente está fazendo para um futuro? Tentar criar a valorização do profissional, seja a nível de salário, seja a nível de percepção enquanto sociedade, de necessidade de ter o seu tratamento de saúde bucal, de manter a sua saúde bucal. Tentar, e eu estou fazendo isso também, a gente fez recentemente, incentivar os municípios a questão dos concursos, porque a gente estava mesmo agora no Congresso lutando pela valorização, e o SUS perpassa isso. Vocês estão fazendo um Brasil sorridente, bem estruturado, bonito, com equipamentos, mas esqueceram de quem atende. Não valorizaram o profissional. Então, a nossa luta lá enquanto Congresso é que passem projetos para que venham se ter essa valorização, não somente no campo salário. O salário é uma das nuances da valorização, mas a questão de ter um contrato de trabalho eficiente via concurso, não sei se contrato precário. Muitas vezes a gente vê municípios que não tem nem contrato, eles vai pro PSF, bota o nome dele no Kinese e fica ali, a pessoa não tem férias, 13º, tá ali, brigou, olhou de cara feia pro prefeito, vai sair. A gente viu um depoimento de um colega que disse que ele não tinha nada, ele conseguiu fazer a faculdade, mas o salário que ele está recebendo não dá para ele pagar o FIES. E essa é uma grande realidade, entendeu? Municípios, eu tenho um município Pedra Branca lá que paga... pagando R$1.800. Pedra Branca tem um salário acima do piso, fez concurso. Então, assim, é possível fazer. E a gente está fazendo essa gerência também junto aos prefeitos. E agora eu vou ter que começar novamente, porque alguns não se mantiveram, foram reeleitos, a gente vai ter que voltar para abrir espaço de trabalho, formar as pessoas e tentar melhorar essa qualidade de ensino. Aí vem a questão da proficiência. A questão dos universos de trabalho de cada conselho são muito específicas. E aí a gente tem isso, assim, aqui vocês têm além de a gente ter dificuldade de acesso muito parecido, mas assim, a minha proporção de tamanho é muito menor que de você. O apoio político que tu tens também é muito E aí maior. a gente tem que... E aí é importante você falar assim, da gente ocupar esses apoios políticos e chamar o pessoal do Pará aqui para que ocupe os espaços, porque se nós não ocuparmos, nós seremos ocupados. Com certeza. Exatamente. Se nós estivermos presentes nos conselhos municipais, nós estivermos presentes... Sermos agentes políticos, vereadores, deputados, a gente não vai conseguir nada. Não vai conseguir. Mas olha, o ponto eletrônico aqui, a direção está dizendo que a gente está extrapolando já o tempo. Então, as tuas considerações finais, lembrando de falar um pouquinho sobre o momento que tu estás vivendo com essa situação de ver um conselho do Pará vindo de uma intervenção, de uma pandemia, e tu conheceste também um pouquinho essa história, né? Então, fala um pouquinho disso aí, mas rapidamente, breve relato de vocês dois. Suas considerações finais. Luciano, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o convite nosso do conselho. Para mim é uma honra receber você aqui, acredito que o Marcelo também. Eu tenho um carinho enorme pelo Amapá, morei lá e continuo atendendo lá, então só desejo coisas boas, né? Que o conselho continue agindo e atuando com excelência como está, né? Muitas coisas boas, eu acredito que ainda venha para 2025. E eu queria agradecer mais uma vez pela pessoa que você é, por tudo que você tem feito, né? Se dedicado às ações e tudo. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Suas considerações finais, Luciano. Tá bom. Eu agradeço o convite, Folie, e ver essa evolução
que você vem vindo, crescendo, assim, é difícil, eu enquanto hoje gestor de conselho, a gente vê, eu que sou pequeno, já tenho milhões de problemas, imagina que você vindo de uma intervenção, de uma situação de estar ali, cair, ter que resolver problemas, outros que até eu desconheço, não passei por o que vocês passaram aqui, e conseguir desenvolver esse trabalho de excelência e convocar mesmo, como eu já falei anteriormente, aos cirurgiões dentistas que, se tem alguma crítica positiva ou não, que externe, mas que falem. Eu acho que assim como eu lá estou disponível, eu creio que aqui também todos os conselheiros que atuam de forma voluntária têm essa permissão pelos canais, que você contribua sugerindo, não somente criticando, falando, mas assim, dá ideias. Se você acha que está errado, olha, vamos por esse canto, vamos por outro. Eu acho que a partir daí a gente consegue crescer grande. Parabéns a vocês pela gestão. Prazer enorme estar aqui fazendo esse intercâmbio. Legal, olha, obrigado pela tua participação. Assim, a gente, quando vai fazer o episódio, até sair o resultado final, existe muita coisa para acontecer, né? Então, quer dizer, trazer você aqui, Alexandra, de certa forma, é muito gratificante, porque a gente está sempre procurando trazer coisas novas. A participação de um presidente de um conselho irmão, né, vizinho ao Conselho do Pará, parceiro, ela só evidencia um caminho que a gente está tentando trilhar, que o tempo está mostrando que está sendo um caminho certo, com muitas coisas a serem ajustadas, muitos detalhes. Não é fácil, como tu realmente disseste, nós temos hoje um universo de 13 mil inscritos, com mais 3 mil técnicos e auxiliares. É um universo muito problemático, porque a odontologia ela tem as suas especificidades no sentido de atendimento à população, tanto da população de baixa renda quanto a de alta renda, dentro de vertentes que nem sempre são do jeito que nós gostaríamos que fossem, né? Mas a gente vai te entregar aqui o nosso exemplar do Código de Ética, que é um protocolo que a gente tem. Fizemos esse manual de práticas éticas com odontologia numa parceria com a AB. O Sorriso Brasileiro eu sei que tu recebes, mas vai receber outros, entendeu? E a tua canequinha, né, que é patrocinada pelo Pedro Pessoa, da Labo Dental, o nosso grande parceiro da odontologia paraense, e macapaense Pedro de também. Macapá, começou, né? A Labo Dental em Macapá, dele, ele já esteve no Odontocast. Pedro é um grande amigo, assim, foram toda 2 hora. episódios, porque a gente precisava contar a história dele também, saber um pouco dela, e foi uma história assim que precisou. O único que foram feitos 2 episódios, porque era muita história, né? Pedro é uma pessoa. Então, um grande abraço, Pedro. Um abraço também à nossa técnica com o Gabriel e com a Elícia do Estúdio Santos de Casa, que nos dão esse suporte aqui tecnológico e de estrutura física. E dizendo para vocês, assistam esse episódio do interrelacionamento institucional entre os Conselhos Regionais de Odontologia. Aqui, Luciano Teixeira, o nosso convidado desse episódio. Assistam, vão lá, apertem o sininho, curtam, compartilhem, sigam o nosso conselho. Hoje nós estamos com mais de 10 mil seguidores dentro do nosso Instagram. Então, as nossas redes sociais estão abastecidas de informações para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio.